A geleia de cranberry ainda tinha o formato da lata. Ninguém se deu ao trabalho de ajeitar. Uma tigela com purê de batata instantâneo estava esfriando na beirada da mesa, com os grumos grudados na borda, parecendo que já estavam querendo endurecer. Não tinha música tocando. O aquecedor fazia uns estalos e uns chiados de vez em quando, como se nem ele tivesse certeza se queria continuar ligado. Tirei meu casaco e pendurei no gancho perto da porta, o mesmo gancho torto desde que eu tinha 16 anos. Ninguém nunca consertou, igual a porta do armário que não fecha direito ou a luminária da sala que vive torta. Tudo naquela casa parecia meio caído, cansado de ficar em pé. Mamãe estava colocando água em 3 copos. Nem olhou para mim quando entrei, só empurrou um copo na direção de um prato vazio e seguiu fazendo as coisas. Ela estava usando um suéter vermelho bem chamativo, meio natalino, mas a cara dela não combinava com a roupa. O sorriso que me deu foi forçado, meio sem vida, tipo atendente no fim do expediente. Papai já estava sentado, girando devagar a taça de vinho na mão. O vinho era ruim. Sempre foi. Barato e quente. Ele não bebia porque gostava. Dava só um gole, só para ter algo para fazer com as mãos. O Jordan estava sentado na frente dele, curvado olhando pro celular. Olhou para mim quando entrei, mas logo voltou a olhar para a tela como se eu nem tivesse chegado. Sentei no meu lugar de sempre, perto da porta da despensa. A cadeira rangia quando puxava. Ninguém disse nada. Ninguém fez oração. Na verdade, nunca fizemos. Só enchemos o prato e ficamos cada um com os próprios pensamentos. Peguei um pedaço de presunto. Estava seco. Mesmo assim, me servi. No meio da primeira mordida, papai pigarreou. E falou: "Você é um peso, Marissa. Já tá na hora de se mudar." Ele não gritou. Nem olhou direto para mim. Só falou, como se estivesse lendo uma lista de compras. Parecia que ele já vinha ensaiando isso fazia tempo, e hoje o vinho deu coragem. Eu fiquei parada. Os outros também. Jordan congelou com o garfo no ar. Mamãe soltou um suspiro leve, quase uma risadinha, mas nem isso. Só falou: "Ah, Geraldi." Mas as palavras ficaram no ar. Não foram para lugar nenhum. O aquecedor fez outro barulho. As minhas batatas já estavam frias. Olhei para elas e pensei, mais uma vez, há quanto tempo eu preparo a mesa para gente que nem quer me servir um prato de volta? Não respondi na hora. Só peguei a faca e passei manteiga no pãozinho. Ele esfarelou, como sempre. Daqueles que ficam com gosto de congelador, mesmo depois de esquentar. Mamãe ajeitou o guardanapo. Jordan parecia querer falar alguma coisa, mas não achou palavras. Não dei tempo. Falei: "Eu não tô aqui porque não consigo pagar aluguel. Eu tô pagando a conta de luz, o mercado, inclusive essa garrafa aí que você tá bebendo." O olhar do meu pai ficou no prato. Ele girou o copo de novo na mão. Aí disse: "Não interessa. A casa ainda é minha." Isso era verdade. O nome dele estava mesmo na escritura. Mas quem segurava o teto daquela casa fazia tempo não era isso. Eram os meus boletos pagos com salário de emergência, empréstimo pago por mim. Até aquele cartão da Conie que eu quitei em agosto. Ela não agradeceu. Só disse: "Você é uma boa filha." Tipo, isso fez tudo virar uma troca. Na noite em que o aquecedor quebrou, eu trabalhei num plantão no fim de semana para pagar outro. Quando o carro da minha mãe quebrou em fevereiro, fui a pé até a farmácia, na neve, pegar o remédio do coração do meu pai. Quando Jordan não conseguiu pagar a faculdade, cancelei minha sessão de terapia e transferi o dinheiro para ele, sem falar nada. Nada disso foi um grande sacrifício. Só trocas silenciosas do meu tempo, do meu dinheiro, das minhas próprias necessidades. Ninguém me pediu essas coisas. Mas também ninguém se lembrou delas depois. Olhei ao redor da mesa. Nenhuma foto na parede me mostrava depois do ensino médio. Tinha foto do Jordan criança, uma do casamento dos meus pais quando eles renovaram os votos, até uma do meu pai apertando a mão do presidente da associação do bairro no churrasco. Mas eu fui sumindo aos poucos.
Ninguém brigou comigo, só fui sendo apagada devagar, como se fosse uma edição silenciosa. Teve uma vez que fiquei 6 anos, 7 meses e 4 dias pagando a conta de luz para manter a casa iluminada. Ninguém percebeu que era por minha causa. Fui eu que comprei e troquei as lâmpadas também. Mesmo assim, naquela noite o quarto parecia escuro. Mamãe finalmente me olhou. Mas não era um olhar de arrependimento. Era tipo alívio, como se alguma decisão difícil tivesse sido tomada. Você tem um bom emprego, ela disse. Vai ficar bem. Essa foi a coisa mais próxima de carinho que saiu dali. Me levantei devagar, dobrei meu guardanapo e deixei ao lado do prato. Papai se recostou na cadeira, como se já estivesse esperando por esse momento. Talvez estivesse mesmo. Talvez ele guardasse aquelas palavras na garganta há anos, esperando o dia em que eu fizesse o suficiente para minha saída parecer um favor. Não bati a porta. Não saí correndo nem com raiva. Fui embora do mesmo jeito que a neblina some, devagar, em silêncio, sem que ninguém perceba que já foi. Voltei dirigindo pro meu apartamento, que eles nem sabiam que existia. Um AP pequeno, com um quarto só, em cima de uma padaria antiga. O corredor cheirava a canela e açúcar queimado. Aluguei ele meses atrás, no começo só para descansar entre um turno e outro. Mas com o tempo, virou meu lar. De verdade. Coisa que a casa da família nunca foi. A luz da luminária perto da janela acendeu com um barulhinho suave. Um brilho quente, meio âmbar, se espalhou pelo chão de madeira. Eu nem lembrava como era a luz de verdade, quando ela não era emprestada ou cobrada de mim. Não tinha fotos nas paredes. Só uma telinha que eu mesma pintei num domingo chuvoso, com uns rabiscos em creme e verde musgo. Nem era bonita. Mas era minha. Tirei os sapatos. Deixei o celular no balcão. A única mensagem piscando era da Harper, só um emoji de coração e as palavras você tá bem? Ela nunca precisou dizer mais que isso. Ela estava comigo na noite em que meu carro quebrou. No dia que o hospital ligou por causa da arritmia do meu pai. Ela sabia quantos plantões eu fazia. Quanto eu já tinha doado. E sabia também quando era melhor não perguntar nada. Sentei no chão, com as costas na parede e as pernas esticadas. O aquecedor estava ligado, baixinho, constante, funcionando direitinho. Pela primeira vez, eu não estava esperando uma ligação dizendo que um fusível queimou ou que esqueceram de pagar a conta. O silêncio não parecia vazio. Parecia merecido. Lembrei da lista que eu mantinha no celular. Cada despesa que cobria só dessa vez, cada dinheiro que emprestei sem cobrar nada, cada promessa do tipo na próxima a gente faz junto. Apaguei tudo. Sem nem olhar. Eu não estava mais tentando provar nada. Nem esperando que alguém dissesse a gente não sabia. Eles sabiam. Ou escolheram fingir que não sabiam. No dia seguinte, liguei para a companhia de luz, do gás, da água, da internet. Fui tirando meu nome das contas, uma por uma, e passei o número dos meus pais. Ninguém reclamou. Só atualizaram os cadastros. Não era vingança. Era só clareza. Não mandei mensagem avisando. Eles iam perceber quando a luz apagasse, quando o aquecedor parasse, quando a água não saísse da torneira. E talvez, por um instante, pensassem, quem estava segurando tudo isso até agora? Mas provavelmente nem isso. Nunca foi por reconhecimento que eu fazia. Na terceira manhã, comecei a abrir as cortinas antes do sol nascer de vez. Gostei da luz entrando devagar, dourada, passando pela renda fina e pelos fios da cortina. O apartamento era simples. Só uma parede de tijolinhos e uma planta teimosa subindo do lado de fora. Mas era meu. Voltei a fazer café de verdade. Não aquele instantâneo que eu tomava no meio da correria. O cheiro enchia o AP e ficava ali, como se pertencesse ao lugar. Comprei até creme numa garrafinha de vidro, daquelas que fazem barulhinho quando a gente tira da porta da geladeira. O silêncio não era solitário. Ele respirava. Às vezes eu acordava e nem lembrava de olhar o celular. Sem chamadas perdidas, sem recado da minha mãe começando com a não se assusta, mas... Também não tinha alerta do banco dizendo que a conta ficou negativa.
Não era que alguém sentia minha falta, só estavam checando porque precisavam de alguma coisa de novo. Comecei a arrumar coisinhas. Uma gaveta que emperrava, uma dobradiça que fazia barulho. Coisas simples, sem drama, sem cobranças escondidas. Era estranho como a paz chegava. Não com barulho, nem como um estouro. Mas como água morna limpando um cano depois de muita ferrugem. A Harper veio numa quinta-feira à noite. Trouxe sopa num pote de vidro e um livro usado, com a lombada toda gasta. Ainda respirando? Ela perguntou, parada na porta. Eu só balancei a cabeça. Ela não forçou nada. Tirou as botas e sentou como se aquele sempre tivesse sido o lugar dela. Quase não conversamos. Nem precisava. Ela acendeu uma vela sem perguntar. O cheiro era leve, lavanda com cedro. Se misturou com o café, a sopa e o silêncio bom. Mais tarde, depois que ela foi embora, fiquei um tempo olhando pela janela. O muro de tijolos lá fora estava iluminado por um único poste. E, pela primeira vez, eu não estava esperando nada acontecer. O apartamento não brilhava, mas tinha um brilho que a casa da família nunca teve. Não era por decoração, nem por vozes. Era pelo simples fato de que aqui, nada era emprestado, pedido ou sustentado por culpa. Era só meu. Finalmente. E tudo começou com o correio. Chegou uma carta no meu trabalho. Tinha sido redirecionada do meu antigo endereço. Era escrita à mão, envelope simples, molinho nas bordas. Não vinha com nome de remetente, mas eu reconheci a letra. Era da minha mãe. Ela nunca dizia as coisas de forma direta. Na carta, perguntou se eu ainda tinha acesso às contas de luz, água, essas coisas. Disse que estavam tendo uns atrasos temporários. Botou a culpa no novo sistema online. Eu não respondi. Uma semana depois, o Jordan mandou mensagem. 3 palavras, o Wi-Fi caiu. Sem oi. Sem explicação. Como se eu ainda fosse responsável. Deixei a mensagem no vácuo. Aí veio uma mensagem da Harper. Disse que viu meu pai na loja de ferragens. Estava com cara de bravo ou cansado, talvez os dois. Ela não explicou como sabia que era ele. Só sabia. A cidade é pequena, e o rosto do Gerald é fácil de reconhecer. Segundo ela, ele estava discutindo com o caixa sobre um aviso de corte. Tentou pagar algo em dinheiro que precisava de uma conta. Foi embora sem nada. Fiquei imaginando a casa no escuro. Nada de luz na varanda, nem aquele clarão do corredor. Minha mãe acendendo velas, não por clima, mas porque o disjuntor caiu de novo e ninguém sabia como resolver. Sem água quente, sem carregar o celular do Jordan, sem geladeira fazendo barulho no fundo. Só silêncio. E leite azedo. Uma noite, passei de carro na rua deles. Só uma vez. A sala estava escura, mas dava para ver uns flashes, tipo alguém tentando carregar o celular com a bateria do carro. Não parei. Continuei dirigindo até a casa sumir do espelho. Menor do que eu lembrava. Mais caída. Na manhã seguinte, recebi um áudio. Era a voz do meu pai, baixa, sem raiva, mas também sem firmeza. Disse: a gente precisa conversar. As coisas saíram do controle. Talvez a gente tenha passado do ponto. Talvez você também. Ele nunca dizia esse tipo de coisa. Nem precisava. Eu sabia o quanto ele lutava para não deixar tudo desabar. Agora eles também sabiam. Logo depois, veio uma mensagem da minha mãe. Dizia: seu pai tá estressado. Você conhece ele. Mas ainda faz parte da família, tá? A gente não é perfeito, mas isso aqui não era para ser assim. Como se eu tivesse quebrado uma regra por me afastar. Mas eu não briguei. Não fechei portas. Só soltei os fios. E eles se romperam sozinhos, pelo peso de sempre. No trabalho, ouvi um estagiário falando de um grupo do bairro no Facebook. Alguém do subúrbio estava pedindo aquecedor emprestado. Disseram que uma família lá em Pine Ridge estava com dificuldades. Mencionaram que a filha tinha se afastado deles. Eu só ouvi.
Continuei andando. Na sexta-feira, chegou um cartão. Sem nenhuma mensagem dentro. Só uma foto dos três numa confraternização da igreja. Todo mundo sorrindo demais. Aquelas molduras de família feliz, mas com uma borda faltando. Eles não pediram para eu voltar. Pelo menos, não com palavras. Mas por trás de cada silêncio tinha aquela esperança de que eu aparecesse com as senhas, com o dinheiro, com a solução, com a luz. Uma semana antes da Páscoa, chegou outro cartão no meu apartamento. Envelope cor pastel, letra dourada em cursiva. Daquele tipo de cartão que vem num pacote e a gente guarda para quando esquece o aniversário de alguém. Sem remetente. Mas eu sabia de onde tinha vindo. Dessa vez, a letra não era da minha mãe. Era do Jordan. Espero que você apareça. Vamos guardar um prato para você. Ovos fritos, do jeito que você gosta. Sem pressão, só família. Só família. Como se essa frase ainda significasse alguma coisa. Ele não falou nada sobre o último jantar. Nem comentou a frase que meu pai soltou como se jogasse uma pedra. Também não perguntou como eu estava ou se eu precisava de algo, só falou de presunto e torta. Eu não respondi. 3 dias depois, a Harper me ligou. Ela parecia meio sem jeito. Disse que ele apareceu no prédio dela. O Jordan falou que estavam por perto. Fiquei em silêncio. Ela contou que ele perguntou se ela tinha falado comigo. Disse que as coisas estavam complicadas e que eu estava sendo muito orgulhoso. Essa parte doeu mais do que eu esperava. O Jordan. O mesmo Jordan que eu ajudei a lidar com os ataques de pânico no ensino médio. Que eu acompanhei depois dos términos, nas provas ruins, nos perrengues. Agora ele achava que meu silêncio era orgulho. Que meus limites eram egoísmo. Acho que ele acha que você tá deixando tudo desmoronar só para provar um ponto, ela disse. Eu ri, mas nem parecia meu riso. Deixar tudo desmoronar? Fui eu que segurei aquilo por mais tempo do que qualquer um imaginava. Com empréstimo atrás de empréstimo, fita adesiva e noites sem dormir tentando fazer o dinheiro dar. Não deixei nada cair. Eu só parei de me machucar tentando consertar o que não tinha conserto. No dia seguinte, chegou outro cartão. Dessa vez sem nada escrito. Só uma foto da mãe do Jordan e do pai dele, em pé ao lado de uma mesa de Páscoa. No meio, um prato vazio. Bem no centro. Por um segundo, fiquei pensando para quem eles achavam que aquele prato vazio era. Era um convite? Uma provocação? Um tipo de culpa disfarçada? Não respondi. Naquela noite, fiz um ensopado de lentilhas, li metade de um livro de uma vez só e acendi uma vela perto da janela. A luz piscou uma vez e depois estabilizou. Não precisava explicar nada. Às vezes o silêncio é a resposta. A última vez que ouvi falar deles foi por mensagem num grupo. Harper e 2 primos que mal conheço. Sem nenhum oi. Só uma foto do meu pai, deitado numa cama de hospital, ligado a um monitor cardíaco. A legenda dizia, por favor, orem por ele. Essa família permanece unida. Fiquei olhando para a tela por um tempo. Não porque eu não me importasse, mas porque aquela frase pesava. Essa família permanece unida. Até quando não permanece mais. Até alguém decidir que você incomoda. Eu não respondi. Não perguntei o que houve, nem se era sério. Já fui a enfermeira deles antes. Já fiquei em sala de espera, assinei papel de plano de saúde, pedi favor para todo lado. Dessa vez, só dobrei a roupa. Mais tarde, Harper ligou de novo. Você tem certeza que tá bem? Ela perguntou. Você tem permissão para sentir as coisas? Tenho sim, eu disse. Mas eu não devo mais nada a eles. Não tinha amargura na minha voz. Nem raiva, nem orgulho. Só ar. Só palavras soltas. Ela fez uma pausa e perguntou. Você já pensou que eles vão seguir em frente? Pensei naquele prato vazio que deixaram para mim na Páscoa. O jeito como colocaram ele bem no meio da mesa, ajeitado, tiraram até foto. Talvez eles achassem que aquilo era suficiente.
Mas eu lembrei de todos os anos que sentei naquela mesma mesa. E mesmo sentado ali, eu não estava de verdade. Eles me deixaram sumir, devagar, até que o silêncio fosse a única versão de mim que eles conseguiam lidar. Falei baixo. Eu era parte dessa família. Eles só viviam melhor quando eu sumia. E foi isso. Não teve porta batendo. Não teve carta devolvida. Só aquela frase ficando no ar, leve demais para pegar, forte demais para ignorar. Passaram 3 meses. Depois 4. Chegou o verão. A padaria embaixo do prédio abriu o pátio. O cheiro de café e açúcar queimado voltou a subir pelo corredor. Plantei manjericão na janela. Ele murchou 2 vezes antes de crescer de verdade. Numa tarde, fui aos correios e enviei um envelope pequeno, com plástico por dentro. Sem remetente, sem bilhete. Dentro, a última chave reserva da casa. Coloquei entre 2 páginas de um velho livro de contas de luz e água. Uma das páginas tinha meu nome escrito com caneta azul, circulado 3 vezes, como se aquilo valesse alguma coisa. Uns dias depois, passei pela rua da casa deles. Não foi de propósito, só costume. A luz da varanda estava piscando. Devem ter trocado a lâmpada. Talvez compraram a errada. Muito clara, barulhenta, do tipo que queima rápido. Ninguém estava do lado de fora. Mas tinha algo colado na porta, bem acima da maçaneta. Meu nome, em letras grandes. Era uma daquelas etiquetas que eu costumava guardar na gaveta da cozinha, para mandar pacote pelo correio. Não parei para ler o resto. Não bati na porta. Também não tirei o papel dali. Só me virei e fui andando, sentindo o calor do fim do verão. Voltando pro silêncio calmo do meu apartamento. A luz firme num canto. As folhas de manjericão pegando o sol dourado na janela. Atrás de mim, a casa continuava ali. Luzes acesas. Ninguém em casa. Se você já se sentiu desaparecendo dentro da própria casa, sabe que não precisa explicar nada. Deixa só um ponto final.